Amigos e amigas do Reconecte-se, mais uma vez estamos aqui, eu, Yuri Carraro, e meu querido irmão, Leandro Carraro, para mais um episódio do nosso podcast, que faz esse convite, né, para a gente se reconectar consigo mesmo, voltar para as nossas raízes, para as nossas origens espirituais, né, irmão? Mais profundo que só as origens aqui da vida material, mas é se reconectar com nossa essência e continuarmos e vivemos a vida com mais estado de presença, né, com aquela entrega verdadeira. Então, para começar nosso episódio de hoje, primeiro eu vou dar também espaço para o meu querido irmão, né? Falar, um abraço a vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, família amada, família querida. Que alegria, né? Tá mais um momento juntos, mais um cadinho de prosa, mais um momento de aprendizado, de troca, de crescimento. Que a gente possa abrir esse nosso coração, que às vezes fica tão tristinho com algumas coisas. Que a gente possa, nesses próximos minutos, estar aqui presente, sabe? Deixar isso tudo pro lado e viver esse momento para pegar o que tem de melhor. Que essa é uma das boas partes da vida, né? Aprender a pegar o que tem de melhor. Então vamos que vamos, com alegria e com carinho. Vamos que vamos, irmão. Muito bem-vindos, queridos. Então, nosso episódio de hoje, episódio 62, ame pela alegria de fazer o bem. É um convite para a gente ver se, muitas vezes, né, irmão, na vida, nós estamos tendo atitudes, né, fazendo nossas escolhas e atitudes na vida, sempre só com nossos interesses de ganhar algo em troca, ou se nós estamos buscando, né, amar e fazer o bem por somente interesse de fazer o bem. Por nós sermos luz, para nós sermos um instrumento, né, do nosso Pai e sentir que a felicidade verdadeira não está nesse sistema de trocas que hoje em dia é bem comum, né? No mundo material, tudo é quase baseado em trocas, né, irmão? Uhum. Faz parte, né? A vida material tem muito disso. Faz parte. Só que muitas vezes a gente se mistura a nossa essência, né? Nossos verdadeiros propósitos, assim, por trás de cada ação que a gente tem, cada escolha. Quando a gente entra nesse sistema material, né? Tipo, quase dai a César o que é de César, né? Sim. Como Jesus dizia, a gente acaba se desvirtuando, perdendo a essência do nosso propósito. Qual é o nosso propósito aqui, né, irmão? É aprender a amar. Aprender a amar a si mesmo, a amar o próximo, a amar a Deus, né? Sobre todas essas coisas. Então, a gente acaba perdendo essa essência e se vinculando muito, seguindo a mamon, né? Seguindo o mundo da matéria, sempre, até, não só nas coisas materiais, né? Não só, tipo, eu fazer meu trabalho e ganhar um dinheiro em troca disso, que é normal no mundo material. Mas as nossas relações afetivas, né? Qualquer relação que a gente tem, seja a relação a dois, seja a relação de família, seja a relação de amizades, muitas vezes quando a gente entra nesse modo, né? A gente acaba cultivando essas relações não por esse interesse genuíno de ver o nosso amigo, a pessoa ao nosso lado bem, mas muito mais para a gente ganhar algo em troca, né? A gente sempre ter algum benefício. Uhum. E no fundo, quem é que comanda isso, né, irmão? Quem é que lá no fundo na gente, isso que comanda esse sistema de troca? Só pode ser, né? Nosso orgulho, família. O nosso orgulho, nosso ego, que faz parte do nosso egoísmo, que ainda a gente olha muito mais para os nossos interesses do que para o interesse coletivo, né? E faz parte, porque nós estamos aprendendo, estamos saindo daquele instinto muito animal, né? De sobrevivência, e cada vez mais indo para um caminho de amor, com propósito, com entrega, com racionalidade, né, irmão? E você sente isso também, irmão? Muitas vezes na vida você tá, tipo, no dia a dia e você é meio que pego nesse sistema de trocas, assim, você acaba, sei lá, se deixando levar por esse instinto do nosso ego, ou você consegue ter mais consciência já, assim, desse mecanismo na gente atuando? Eu não só percebo, como realizo isso várias vezes. Né? Isso aí em mim é uma evolução, é um dos detalhes que eu posso só falar por mim, né, família? Que eu preciso tentar evoluir. A grande questão quando a gente vai falar sobre a prática do bem, né, e por que a gente faz as coisas, a gente sempre volta e a gente tem que adentrar dentro de nós, que é um dos maiores objetivos da nossa amada doutrina, né, do cristianismo, de Jesus também, para que a gente olhasse para dentro de nós e buscasse modificar para levar paz, carinho, amor, aonde quer que seja e qualquer momento que esteja. A grande questão é que, na maioria das vezes, a gente não consegue entregar amor, carinho e paz sem exigir receber amor, carinho e paz também, né? E é super interessante essa nossa atitude, porque colocar amor, carinho e paz, onde já tem amor, carinho e paz, é legal, é ótimo, mas
não impacta em tanta diferença naquele momento, porque ele já está um momento equilibrado, já está um momento amoroso, então você só está contribuindo para permanecer ali. Super justo, super necessário, tem que ser assim mesmo. Tem, às vezes, em nós que mesmo num ambiente carinhoso e amoroso, a gente vai lá e estraga o ambiente. Agora, a gente é chamado para ser amor, carinho e paz, principalmente nos momentos onde eles não estão presentes, né? Que é onde a vida mais nos convoca. Só que nesses momentos a gente não quer ser. Porque o outro não merece, ou porque não vai ser bom, ou porque eu vou fazer papel de bobo, ou o que eu vou ganhar com isso. Não atender a nossa expectativa de alguma forma. Né? Não é justo, não é merecedor. E a gente cessa isso em nós. E aí é um trabalho que eu faço comigo mesmo de entender que... E é difícil isso, família. Eu vou dizer, é muito difícil, porque é um trabalho constante de errar e tentar de novo, errar e tentar de novo, errar e tentar de novo. De aprender a fazer o bem porque tem oportunidade de fazer, sabe? É quebrar a escolha do bem só numa condição favorável ou só no momento que a minha inteligência, a minha parte emocional concretiza dizendo, isso aqui valida eu ser amoroso com alguém, isso aqui valida eu ser atencioso com alguém. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, eu estou num ambiente super amoroso, então o meu lado mais amoroso está aflorando, meu lado mais carinhoso está conversando com vocês e tudo mais. Só que isso meu aqui precisa ser assim em todos os momentos da minha vida. Essa é a meta, né? Essa é a meta. Só que vai ver se vai acompanhar meu dia. Não é. Às vezes com pessoas que eu amo absurdamente, eu tô agindo rispidamente, eu tô falando de maneira sem indulgência nenhuma, eu tô falando de maneira... sem colocar carinho, sem colocar nada, fria, normal, sabe? Como se não estivesse falando, nem tendo cuidado com o que fala, nem tendo atenção para como está se movimentando, nem tendo ouvido para escutar carinhoso, simplesmente porque, eu tô cansado, ou não, tô com outras coisas de objetivo. E aí eu deixo de fazer o que eu posso fazer na medida das minhas capacidades, porque eu também não posso fazer algo que eu não tenho capacidade, né, família? Eu não posso, eu queria agir igual o Chico, eu não tenho a evolução do Chico, eu não tenho a capacidade do Chico ainda. Um dia, algum momento das minhas evoluções aí, das minhas encarnações, com certeza, todos nós vamos crescer, vamos chegar chique, vamos evoluir, vamos chegar lá em cima. Eu não tenho isso ainda. E aí eu entendo isso e eu tenho que fazer o bem na medida da capacidade que eu tenho. E não me punir porque às vezes eu não consegui fazer igual, mas o Chico chegava lá e abraçava todo mundo. Ele era Chico, ele conseguia. Eu tenho que fazer na medida da minha força. Qual a medida da minha força? Com as pessoas que estão do meu lado. É trabalhar a minha paciência para aumentar um pouquinho mais. É trabalhar o meu conhecimento amoroso para eu estender ele de maneira mais equilibrada. Porque várias vezes eu me pego fazendo coisas que eu não gostaria de estar fazendo, mas quando eu olho eu já estou fazendo. E são coisas que eu poderia fazer, não são coisas que eu não tenho capacidade. Eu não estou tentando fazer uma coisa estrondosa. Eu estou tentando fazer coisas normais. E que muitas vezes eu gostaria de fazer, eu me comprometo a fazer, e quando eu me pego, eu já não estou fazendo. Quando eu presto atenção, eu já errei de novo, já faltei, já não produziu bem. E esse ato, quando eu faço ele prejudica quem? Primeiro a mim. Primeiro a minha pessoa. Porque eu gosto sempre dessa frase, da boca fala o que está cheio o coração. Então eu só vou entregar para os outros coisas boas se eu me encher de coisas boas. Então a gente acha que fazer o bem, na nossa mente ainda é um exercício de troca, que eu preciso estar recebendo para fazer. Não é. O fazer o bem é um exercício de encher-se de bem. Então, quando eu faço o bem para alguém, quem mais ganha o bem que eu fiz fui eu. Porque eu me enchi desse bem. Eu me harmonizei com esse bem. Eu me esforcei para conectar com esse bem. Eu me coloquei com esse bem dentro de mim. Então, esse detalhe precisa acontecer comigo de maneira carinhosa. E eu preciso me esforçar para que ele entre em mim. Então, toda vez que eu faço bem com alguém, ou que eu faço bem para uma situação, ou que eu coloco o meu melhor à tona, quem mais ganha, sem nem conversa, sou eu. Uhum. Só que, por eu achar que às vezes o outro vai ganhar, ou que a situação vai ganhar, ou que não merece, ou por às vezes eu não me achar capaz também, eu corto isso de mim. É um sistema que se retroalimenta, né, irmão? Porque além de a gente ter que se amar primeiro para se encher desse bem que você está falando, para a gente conseguir dar o bem também para o outro, também quando a gente dá o bem para o outro, irmão, a gente se alimenta. O bem gera o bem, né? Bons frutos geram bons frutos. É a corrente do bem. É uma corrente do bem. Então, por isso que é importante a gente entender que
Mas o início de tudo isso, que quem vem antes disso tudo? Sem dúvida, se amar e amar a Deus, ter essa fé que existe um ser, uma força maior que nos coordena, que não estamos aqui por acaso, né? Não estamos inseridos na nossa família, nessa vida, em todos os âmbitos. Não é por acaso, tem um grande propósito, então isso traz mais fé. A gente passa por esses momentos difíceis, né, como você falou, esses momentos delicados, também não é por acaso. São tantas questões que nós temos que trabalhar em si, em nós mesmos, né? Como também são questões das nossas escolhas. Nosso livre-arbítrio levou a ter umas certas consequências que também servem para o nosso aprendizado. Então, essa fé raciocinada nos dá essa compreensão, essa força de saber que tudo tem um propósito, que tudo passa, e isso nos dá essa força de, cara, eu vou continuar fazendo bem, não vou me perder a esperança, né, e me jogar, né, no problema, jogar no buraco, assim, ficar preso no buraco, lamentando, né, olhando para o chão. Então, quando a gente entende que existe um propósito e tudo está interligado, a gente já começa a ter essa fé em Deus, fé nessa vida maior, e também fé em si mesmo. Porque se eu tô aqui nessas situações, como você disse, né, irmão? Tudo que está na nossa vida, que está acontecendo, nós somos capazes de lidar com elas. Nós temos porque Deus não dá algo maior do que a nossa própria capacidade de superar aquilo, de trabalhar aquilo. Então, sabendo disso, tudo que estamos passando tem esse propósito. E por isso, no convite do nosso programa, né, do Reconecte-se, busque esse autoconhecimento. Veja quais são os pontos, né? Todos nós aqui, né, irmão? Você falou que várias vezes também passa por dificuldades. Eu também, família. Cada um de vocês também, eu sei que não conseguem manter essa harmonia, né? Essa leveza em todos os momentos, essa bondade, sem interesse em todos os momentos. É claro que a gente não consegue ainda. Mas por quê? Porque nós estamos trabalhando muitas questões ainda na gente, envolvendo o nosso orgulho, o nosso ego, lá no fundo, né? Mas que existem pontos, quando a gente se conhece, que a gente sabe que mexe com a gente, né? Tira a gente do nosso equilíbrio. E aí vamos ter situações, principalmente na vida mais particular, né? Que vão atacar exatamente nosso calcanhar de Aquiles, né? Aquilo que a gente veio trabalhar e veio nos reformar intimamente. E aí, quando a gente tem esse entendimento, sabe que nós temos essas fragilidades, essas imperfeições, a gente, vamos lá. A gente já sabe que aqueles pontos vão ser o que vai tirar a gente do equilíbrio, a gente percebe isso, e a gente começa a tentar não entrar no mecanismo, né? Tipo assim, só vou ficar bem, só vou fazer o bem, só vou amar o próximo quando a pessoa lá, né, fazer algo da minha expectativa, cumprir com algo que eu acho justo, né? Que a gente entra nesse mecanismo na hora. Então, quando a gente percebe e entende essas nossas fragilidades, a gente começa a ter mais atenção e ter mais a intenção também de fazer o bem, principalmente nesses momentos, para a gente conseguir se reequilibrar. Às vezes demanda um tempinho, né, para a gente voltar para si, se reconectar, e aí conseguir começar a fazer o bem pouco a pouco, sem ficar esperando que o outro faça o bem, né? E eu estava conversando aqui com o meu irmão, pessoal, antes do nosso programa aqui, que óbvio que vão ter certas relações que a gente ainda é normal no mundo material, né? Que vai ter uma certa troca. Igual uma relação a dois, por exemplo, que existe uma troca, né, entre o casal, por exemplo, que é mais equilibrado, né? De dar e receber. E faz parte da relação, né? Porque senão fica, né, uma pessoa muito sobrecarregada e outra, né, que não... Isso acaba desequilibrando a relação afetiva de alguma forma. Mesmo que a gente talvez queira ser Jesus na relação afetiva, né? Isso, com o tempo, não vai dar certo, assim, na relação afetiva. Existem outras relações, por exemplo, né, como de pai e filho, mãe e filho, né, que já há uma troca maior, um desequilíbrio maior, claro, porque os pais têm que, né, desde pequenininho, né, desde que nós somos crianças, dar muito mais. É um amor incondicional, praticamente. Então, é normal que haja, em certas relações aqui na vida material, que há uma expectativa de troca. Mas, quando nós estamos aqui, na nossa versão adulta, estamos vivendo a vida com consciência aqui para aprender e para trabalhar, a gente vai saber ter a sabedoria, a prudência de não usar esse mecanismo de troca, né? Toda vez, né? E até na relação afetiva também ter muita paciência, muita empatia, muita caridade, né? No sentido mesmo da indulgência, do perdão, para que a gente possa, em todas as relações possíveis da nossa vida, buscar fazer o bem, sem ficar sempre esperando que o outro faça o bem para eu fazer o bem. Também sente isso, irmão, nessa troca, assim, nas relações da vida? A gente tá entrando numa conversa que
pode plasmar ou pode adentrar em muitos temas, né? Mas muito abrangente na relação amorosa nossa, pode ser amorosa de marido e mulher, marido, mulher, ou amigos também, amigos, que são, todas as relações. São relações amorosas, ou pai, mãe, filho. Em suma, nessas relações, dentro delas, quando a gente vai começar a perceber sobre o bem que a gente pode executar, né, sobre a nossa forma de enxergar as coisas, a nossa forma de sentir as coisas, a gente tem que entender que fazer o bem tem que ser na medida das minhas forças. E aí que corre o perigo da relação, mesmo eu tendo conhecimento das coisas. Se eu entro numa relação onde eu sou cobrado a realizar determinadas coisas por causa da relação, e eu sou cobrado a realizar determinadas coisas que vão além da minha força, eu estou numa relação abusiva. Porque está pedindo algo que eu não tenho capacidade. Isso. E ao ser feito assim, eu tenho que tomar muito cuidado para não tentar fazer algo que eu não consigo e acabar me autodestruindo, ou me anulando, ou me achando inferior, ou acabando com a minha personalidade ou com a minha capacidade de desenvolvimento. Do mesmo jeito funciona ao contrário. Às vezes pode entrar numa relação e exigir que o outro faça algo que o outro ainda não é capaz de fazer. Então, e se a gente assim faz, a gente acaba intoxicando o outro e colocando o outro em situações muito adversas. Por exigências, porque a gente está fazendo algo gigantesco e acaba meio que forçando o outro a puxar, porque eu entendo que numa relação tem que caminhar junto. Então, o entendimento de caminhar junto tem que ter muito cuidado. Uhum. Porque se numa relação eu tenho entendimento que eu tenho mais capacidade que ele, vamos supor que eu tenho mais paciência que aquela pessoa, não tem como eu exigir que ela tenha a mesma paciência que eu. Vai dar um desequilíbrio de paciência. É lógico que eu vou ter mais paciência, ela vai ter menos. Como em outro parâmetro, ela vai ter mais e eu vou ter menos. Isso. E assim é a vida. Então vão haver desequilíbrios nas relações conjugais, de amizade, de família e tudo mais. Então isso a gente tem que compreender e achar que tá tudo certo. É um vai e vem, né? Altos e baixos. E não precisa vir na mesma medida. Isso vai vir diferente, vai vir desequilibrado às vezes. Isso. Às vezes a gente vai estar melhor, com mais estrutura, a gente vai acabar caminhando mais e puxando o outro, porque isso é a vida. Uhum. Tá no próprio livro dos espíritos. Por que os espíritos mais evoluídos vêm para cá? Para poder ensinar quem tem menos. Então como é que eles vão ensinar quem tem menos se eles não quiserem trocar com quem tem menos? Uhum. É impossível. E é lógico que se uma pessoa é mais evoluída, vai ter um desequilíbrio na relação, porque ela é mais evoluída. Uhum. Só que o sentido de ser mais evoluído é ter mais capacidade intelectual e moral, correto? Nós dois, e às vezes nessa vida está aparecendo mais um. Então eu tenho mais capacidade ali, é latente que uma pessoa possa ter mais que a outra. Tudo bem. E se eu tenho mais capacidade moral, que é o que mais importa pra gente, porque intelectual a gente já desenvolveu tanto, né? Sabe que o intelectual vai primeiro que o moral. Se eu tenho a moral também desenvolvida, eu consigo compreender que eu ter mais capacidade que outra pessoa não me torna melhor que a pessoa. Pelo contrário, me torna mais capaz de ajudá-la e me torna mais capaz de aprender com ela nos pequenos detalhes da vida que às vezes pode ter passado despercebido por mim. E várias vezes vão passar. Então, são detalhes que a gente tem que compreender na vida antes de entrar nesse tipo de análise. Então, tem que ser igual, tem que ser assim, eu tenho que trocar. E aí essas exigências precisam mudar na nossa mente e no nosso coração. Qualquer relação que eu for entrar. Porque se eu estou entrando numa relação com alguém, ou eu estou entrando numa situação, eu tenho que entender que essa pessoa é um ser diferente. Ela não é igual a mim e nem vai fazer as mesmas coisas que eu faço. E é na diferença que a gente soma. Porque se eu pegar alguém exatamente igual a mim, qual é a graça? Eu já tenho igual. Poxa, não vai ter teste. E a gente já aprendeu que a gente cresce na dificuldade, que a gente se desenvolve mais quando as coisas são difíceis, porque tocam em pontos que são complicados de trabalhar. E esses pontos complicados de trabalhar, normalmente, são os pontos que eu preciso mais desenvolver, onde eu conseguindo desenvolver, eu vou ter um crescimento, uma libertação de paz dentro de mim gigantesca. Então, por isso que determinadas situações vão acontecer com a gente, vão se repetir até que a gente se desenvolva. E aí é o entendimento de fazer o bem. Porque às vezes a gente deixa de fazer o bem exatamente porque está acontecendo essas coisas. Só que essas coisas que estão acontecendo vêm para a nossa vida para nos melhorar. E se eu fujo delas, eu estou fugindo da melhora de quem? Minha. Porque essas coisas normalmente estão tentando me ensinar, essas coisas, situações ou pessoas, estão tentando me ensinar ao quê? A eu ser luz, mesmo quando não tem luz. A eu fazer o bem, mesmo quando eu não recebo o bem.
Aí eu agir de maneira correta, amorosa e carinhosa, mesmo quando eu estou numa situação difícil, delicada e incorreta nos olhos de vista humano. E aí? Então são detalhes que a gente tem que aprender. Sim, esse assunto, família, é deveras complexo, né? Porque realmente essa questão de quando fala de igualdade, de trocas, né? Não é uma questão de igualdade absoluta, né? E nunca vai ser, vai ter alto e baixo dos lados, sempre ter essa sabedoria e prudência de saber que cada relação que a gente tem o seu propósito, né? Mas o mais importante de tudo, família, que nosso episódio hoje quer focar, é que a gente busque fazer, né, esse bem, amar a si, amar o próximo, sem que ostentar isso, ou querer que tanto por questão de não ter um sistema de trocas, como a gente falou muito aqui no nosso episódio hoje, mas também questão de não ficar ostentando isso para as pessoas à nossa volta, né? Que só querem fazer o bem só para que todo mundo te reconheça à sua volta, né? Porque também você vai estar sempre fazendo bem só esperando essa outra coisa em troca, que é o reconhecimento das pessoas, o aplauso, né? E a gente tem muito isso porque quando nós nascemos aqui, nós somos muitas vezes no começo de tudo isso, faz parte da sociedade humana, a gente busca muito reconhecimento, a gente busca muito o amor dos outros para sermos felizes, né? E aí, nesse método, a gente acaba buscando fazer, né? Desde pequeno a gente faz isso para nossos pais, né? Nossa, pai, olha como eu fiz tal coisa, parabéns, filho. E faz parte, né? A gente está ali no aprendizado, mas se a gente continua nesse método, muitas vezes ainda infantil, da busca pela felicidade, né? Pelo amor das pessoas. Achar que ser feliz é ser reconhecido, não? Isso. Então, você ser feliz não está realmente vinculado em você ser reconhecido pelas pessoas. Ser feliz de verdade é você ter paz interior, a consciência tranquila de você estar fazendo o bem, de você estar fazendo a sua boa parte, né? Sem precisar que haja uma aprovação de alguém. É você ter, caramba, que bom que eu fiz alguma coisa de diferença para a vida de alguém, que eu posso fazer pequenos gestos, né? Pequenas atitudes que nos trazem essa gratificação de agregar alguma coisa construtiva na vida das pessoas à nossa volta, né? E de ser talvez até um abraço amigo, um momento, uma pessoa que está passando uma dificuldade, eu estou ali do lado, o que eu vou ganhar com aquilo? Nada, né? Tipo assim, imediato, eu não ganho nada em troca, assim, mas o que eu ganho muito e que mais está ligado à verdadeira felicidade, né? Essa felicidade espiritual e não felicidade material imediatista, é o amor, é esse vínculo que a gente cria com as pessoas e que a gente tá ali, tipo, se sente tão feliz de ser algo positivo, né? É até difícil a gente explicar isso em palavras, mas é uma sensação de paz interior que traz uma satisfação, igual a gente já trouxe vários exemplos aqui, né, irmão? Sobre, por exemplo, a gente fica mais feliz de receber presente ou dar um presente, né? A gente fica muito mais feliz quando a gente dá um presente para alguém, normalmente, assim, né? A gente sente que aquela pessoa fica feliz com aquela atitude, a gente sente sabe aquele calorzinho gostoso que a gente fala assim, nossa, que bom que a pessoa... isso é um exemplo bem simplório, Sim. Porque o maior presente que tem é o nosso amor, nosso carinho, né? A nossa presença com a pessoa em algumas situações, seja ou palavra amigo ou ouvido amigo. Então, que a gente cada vez mais busca a felicidade que vai durar para sempre. Não o prazer momentâneo de coisas, de trocas imediatas. E quando a gente fica baseado nisso, a gente acaba querendo sempre buscar mais, né? Essas trocas, essas felicidades efêmeras e nunca nos preenche. E a felicidade que nos verdadeira preenche é essa felicidade pautada na caridade, na humildade, na paciência e não esperar nada em troca e não fazer algo esperando que as pessoas se reconheçam. Isso porque aí não depende das outras pessoas para você ser feliz. Depende de você mesmo, né, irmão? Uhum. Depende da gente mesmo para saber que estou fazendo a minha boa parte, estou dando bons frutos e isso para mim basta. E isso é maravilhoso, né, irmão? Essa sensação. É né? maravilhoso. É isso mesmo. Família, muito assunto, né? A gente vai continuar cada episódio, a gente vai dando umas pinceladas em vários temas tão legais, assim, tão importantes pra gente conversar. Então, espero que essa mensagem de hoje, assim como tocou o nosso coração aqui, também tá tocado o seu. Esperamos vocês no próximo episódio, né? Nos próximos episódios do nosso podcast, que agora é todo sábado, né? Que horas, irmão? Tu lembra? Na hora de que sai, eu não lembro. Que sai nosso episódio aqui, que a gente grava com muito carinho pra vocês e normalmente acho que é de tarde, né? Finalzinho da tarde. Então, esperamos vocês nos próximos episódios, todos sábados, né, de tarde. Recebam o nosso abraço. Irmão, também dê um abraço, pessoal. Família, um abraço apertado. Gratidão pelo carinho, gratidão pelo momento. Que vocês possam ter um restinho de dia, um restinho de noite, um restinho de tarde, um restinho de semana, um restinho de mês ainda mais abençoado. E até a próxima, se
Deus quiser, se Deus quiser. Vamos em paz.